chegando gente aí. Não apareceu comigo, não. Não, pelo menos foi barulho. Né? Pois é. Não é a tua aula, deve ser sua aula. Será? Coloca naquela apresentação. Ah, já tá, né? Ou não? Já tá. Como está aparecendo os pequenininhos aqui? Não é para aparecer os pequenininhos aqui? Eu boto assim, aquele negócio que eu te falei, para aparecer aqui, ó. Ah, você consegue botar? É porque eu boto em duas telas, né? Ah, tá. Aí eu colocar aqui, ó, o Entendi, desenhar, entendi. eu escrevi. Não, tudo bem. Entendi. Aí eu escrevo aqui, ó. Não, entendi. Aí a cada slide eu coloco um quadro negro, assim, ó. Você sabe que símbolo é esse aí que você botou na frente do... Volta aqui, volta no primeiro. Como é que é? Volta no primeiro slide. Você sabe que símbolo é esse aí do lado da Endologia Avançada do Tocantins? É um slide seu que eu peguei. O que é isso? Não, mas não sabe que símbolo é esse. O que é? É da Unesp. Ah, é porque essa aula tem uma parte da... Não, eu sei, eu tô te enchendo o saco, que eu vi o símbolo e eu perguntei, será que o Henrique sabe que é da Unesp? Não sabia, não. Não sabia, não. É da Unesp. Eu achei bonito. Ele é bonito mesmo. Bom que eu sabia que era da Unesp, agora eu vou tirar, porque não tem nada a ver, né? Você sabia, né, Fabi? Você é de lá também, né, Fabi? Eu sabia, eu sou de Araçatuba. Eu sou de lá. Essa Unesp aqui, que eu tô falando, no caso, é o campus de Araraquara, mas é o mesmo símbolo, se eu não me engano. É, o mesmo símbolo. Deve ser padrão. Bom, pessoal, então nós vamos conversar um pouquinho sobre a magnificação, e especificamente a microscopia operatória e o uso de lupas dentro da odontologia. Bom lembrar que a magnificação, apesar de que a gente vai especificar na hora de endodontia, ela não é só importante para nós da endodontia, não. Nos preparos, nos acabamentos de próteses, nas dentísticas, nos diagnósticos, nas cirurgias, principalmente. Eu acho que uma das maiores vantagens dela é exatamente nessa parte de cirurgia. E principalmente, essa magnificação, ela só tem sentido se ela for acompanhada de uma boa iluminação. Né? Então, não existe magnificação no escuro, não adianta você aumentar. E quem entende fotografia, no caso da gente que está acostumado a mexer com fotografia, sabe muito bem que quando você amplia através de lupas, de lentes, algum objeto, você precisa de um campo de profundidade. E para você ter um campo de profundidade maior, a abertura da lente, do diafragma da lente, ele diminui, ele fica bem pequenininho. E para isso exige muita luz. Não sei se vocês já observaram que para poder fazer fotografia, por exemplo, de boca, sempre é necessário de usar flash. Né? Justamente, eu estou falando de marca profissional, tá? Não de celular. A iluminação é essencial para que eu tenha uma profundidade de campo maior. E o microscópio, no caso da nossa amplificação aqui, da nossa magnificação, ele trabalha com lentes de 200 milímetros. A lente normal de fazer foto intrabucal é de 100 milímetros, mas ele trabalha com lentes de 200 a 300 milímetros, justamente para manter uma distância entre a ponta da lente até o objeto a ser magnificado, para dar um espaço de trabalho. Se vocês observarem, para você tirar uma foto de um dente, ou de uma cavidade, ou de um ponto pequeno com o celular, quase você precisa de encostar o celular lá no objeto. Então, para isso, a gente não conseguiria trabalhar usando o microscópio ou a magnificação através. Então, eu preciso de ter um trabalho dos jogos de lente. Dentro daquele tubo da lente, existem vários jogos de lente ali dentro que vão fazer essa distância ser focada a uma distância de 30 a 40 centímetros da boca. Isso que é importante. E para que eu tenha esse foco, essa visão, eu preciso de uma iluminação muito grande, tá? Muito mais forte do que o nosso foco. Tem gente que fala assim, mas o meu foco do meu consultório é de LED, é potente, não precisa. Não, precisa sim.
No caso de microscópio, é imprescindível. Microscópio e fotografia é preciso, sim, de uma iluminação muito grande. Tanto é que nós vamos mostrar para vocês aqui que no microscópio, microscopia operatória, no caso, a gente vai conseguir essa distância de 30 a 40 centímetros, né? Do ponto a ser focado. Chegou alguém? Não. Do ponto a ser focado. E a luz, e o mais imprescindível disso, o mais importante nisso, é que a luz que vai ser colocada no objeto, ela já está embutida dentro do jogo de lentes, tá? Então não é um foco externo. Eu não consigo colocar, por exemplo, nesse caso aqui, ó, deixa eu te mostrar uma. Hoje em dia a gente trabalha com esses LEDzinhos que são muito fortes. Inclusive eu vou mostrar mais para frente, que são usados para colocar até nas lupas de visão. Eles dão uma potência muito grande. Se você olhar aqui, até cegou, né, a lâmpada. Então são focos de luz muito grandes que a gente consegue, mas não adianta eu querer focar isso aqui diretamente lá no ponto, que eu não vou ter a mesma visão do que o que acontece dentro do microscópio. Um exemplo mais prático disso, vocês devem lembrar aquele aparelhinho que coloca no ouvido, o otoscópio, né? Otoscópio? Acho que é isso, né? É isso. Que para examinar o ouvido. Ele tem uma luz interna, então ele consegue ter uma visão. Inclusive, aqueles otoscópios, para usar em laboratório, até mesmo na clínica, se você colocar dentro da câmara, você ajuda muito a visualizar, ter uma visualização muito próxima do microscópio. Eu vou explicar por que essa visualização com o otoscópio tem uma função também boa. Bom, mas então, o microscópio, ele vai facilitar em quê para a gente? Principalmente nessa magnificação, né? E como eu disse, a magnificação, ela não existe sozinha, sem iluminação. Eu não vou ter visão nenhuma. Então eu preciso de luz e ampliação. É como se eu tivesse... Por isso que agora veio o da Unesp. É como se eu tivesse utilizando o nosso Google para localizar um ponto. No caso aqui, eu peguei esse aqui da Unesp lá, por isso que é da Unesp. É como se estivesse fazendo aproximação do Google, pegar o mapa do Brasil todo e ir aproximando de São Paulo até chegar Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto. Olha, eu vou aproximando até chegar na faculdade, lá no caso dessa faculdade. Poderia ser, no caso, a procura nossa. O que eu estou investigando? Eu estou procurando, estou usando o microscópio para quê? Para ampliar uma cirurgia, para localizar um quarto canal. Para que, na verdade, eu estou fazendo isso? Então é isso. A microscopia, o microscópio, ele vai trabalhar, aqui o pessoal lá, bem antigo, né? Essa televisãozinha bem velha, né? Gravador ainda, videocassete. Bom, essa é uma imagem visualizada com o microscópio. Aí você fala desse, puxa, professor, então o negócio é fantástico, é maravilhoso, eu tenho uma visão, é como se eu estivesse trabalhando na Terra, né? Quando eu pensei em investir no microscópio, essa é a minha intenção. Eu comprei o microscópio, você vai ver mais para frente que eu vou mostrar, todos os adaptadores para colocar câmera fotográfica, filmadora, mostrar numa tela, tinha uma tela no meu consultório, onde eu mostrava com a imagem, e a minha ideia era exatamente esse slide aqui. Olhar na tela e trabalhar no canal. Só que isso não é bem assim as coisas, né? Primeiro que é uma visão invertida. Todos os movimentos que você faz aqui são totalmente invertidos. Você precisa de ter treinamento para isso, tá? E segundo, isso aqui você vai fazer a primeira vez, segunda vez, o paciente está nem querendo ver isso, não quer nada, aquela tela ali não funciona, não tem nada a ver com o paciente.
E o que você vê no microscópio, nas lupas, lá no binóculo, né? É muito melhor a imagem do que na tela. Por mais que seja uma tela de LCD, de Full HD, 4K, não dá uma imagem tão perfeita como você consegue enxergar lá na lupa. E a magnificação é a mesma, né? Então você trabalha na visualização. Bom, como eu disse, olha só como é que eu estou enxergando, ampliando e enxergando. Por que eu estou conseguindo enxergar isso aqui desse jeito? Porque tem uma luz muito forte dentro do aparelho, jogando tudo isso lá dentro. Então, por que a imagem da minha câmera, por exemplo, está uma imagem boa? Se você olhar no meu celular aqui, que está aqui atrás, você está vendo que eu tenho uma luz aqui em cima, eu tenho uma luz aqui, amarela para controlar o branco, eu tenho uma luz aqui no fundo também azul, essa não dá para você ver lá de atrás, e atrás de mim eu também tenho duas luzes amarelas e branca. Então eu consigo modelar ou copiar exatamente, mostrar para vocês, todo o meu ambiente de trabalho. Então, sem luz, gente, não existe imagem, não existe fotografia. Tá? O próprio nome fotografia significa escrever com a luz, desenhar com a luz. Então, se eu estou falando... Bom dia, Daiane. Se eu estou falando de ampliar, não adianta eu ampliar se eu não tiver visualização. Então, a magnificação só vai funcionar se tiver acompanhada de iluminação. É exatamente assim que você vê lá, né? Só que essa teoria dessa imagem maravilhosa que você está vendo aqui, isso, na verdade, você é bonito, você tem um marketing danado, mas você consegue, cada um de vocês consegue, e já estão conseguindo, né? Localização de canais ou experimentação de canais sem microscopia. Então, esse aqui tem é bom para quem? Para quem é professor, para quem quer mostrar para os alunos, uma cirurgia, por exemplo, fazer uma cirurgia. Então, nesse sentido, vale a pena o investimento. Agora, para você colocar no consultório só para poder trabalhar e achar 4 canal, não adianta, você não consegue, por exemplo, remover o instrumento com o microscópio. O microscópio só me faz localizar, só me faz visualizar esse instrumento, mas não vai facilitar a remoção, não. Talvez, assim, a posição que ele está, o local que ele está, aonde que ele está preso, isso aí pode ajudar, tá? Então, eu só vou ter qualidade na imagem se eu tiver, além da magnificação, eu tenho também que ter uma luz boa. E quando falo em luz boa, é luz boa mesmo. Você viu aqueles faróis de carro da Xenon? Xenon é aquela lâmpada fortíssima que é usada no microscópio. Essas lâmpadas de retroprojetor, tá? Tem que ser, no mínimo, 8.000 lux, tá? Para poder ter uma boa imagem lá dentro. Você viu o tanto que... Então, eu fui procurar no dicionário a palavra magnificação, o ato de magnificar, magnificação, o ato de magnificar, ampliar, tá? Engrandecer, mostrar-se grande, magnífico. Então tem aquelas imagens geralmente quem gosta de fazer fotografia, macrofotografia, né? Pensa logo nos insetos, né? O que seria? Então, olha só, a magnificação. Alguém poderia imaginar que num mosquito, numa abelha, numa formiga, é isso que a gente enxerga? Se mostrar sua imagem para vocês, essa imagem aqui, por exemplo, você imaginaria o que seria isso? Isso aqui, você consegue imaginar o que é isso? Entendeu? Então, se eu não ampliar, se eu não magnificar, eu não consigo ter uma boa visualização. Eu não sei o ambiente de trabalho, não sei o que eu estou fazendo.
Então, imagine isso dentro da endodontia. Quando alguém vai falar com você sobre isso, você já fica imaginando, nossa, então eu vou enxergar tudo. Vou ver lá as paredes, eu vou ver as lâminas dentinárias, não vai ver bactéria, né? Eu vou ver as reentrâncias, degraus, e principalmente eu vou ver resto de material no caso de reinstrumentação ou retratamento endodôntico. Isso aí, às vezes, é até ruim, né? Porque você limpa, quando você bota o microscópio e vai olhar, ainda tem parede suja. Então isso aí serve para nos alertar, para mostrar para a gente que esse negócio de fazer canal rapidinho, de instrumentar e obturar, vou fazer a mesma sessão, vou obturar a mesma sessão, pensando só no financeiro, às vezes a gente se engana com isso. Então deixa material para trás. Então a gente faz uma coisa rápida e sempre fica. Então essa instrumentação nossa, se ela não for feita em todas as paredes, a gente está deixando uma parte sem limpar. Tá? Então muita cautela. O endodontista, ele precisa de enxergar além do normal. Tá? Enxergar o que não pode ser visto, não pode ser tratado. Na verdade, isso aqui é marketing, né? Quem quer vender, quem quer falar sobre isso. Na verdade, o endodontista enxerga com os dedos, né? No tato. Outro dia eu estava conversando com os alunos que estavam lá no consultório, pediram para assistir o canal. Falei, nossa, professor, mas eu não consigo entender como é que é fazer, como é que você consegue ver isso. Eu falei, gente, mas isso aí é o tempo. Essa parte da endodontia não tem como a gente passar para vocês. É só o tempo mesmo, a experiência do tempo. Por isso é que a gente gosta de mostrar, agora na aula de ontem, o professor Anderson, tanto que é repetitivo daquelas discussões, aqueles casos clínicos. Então, cada caso clínico era interessante daquele, se chegar em casa depois, parar, refletir um por um, analisar cada slide daquele, cada questão daquele trabalho, pensar ali uns 10, 15 minutos, entender por que é aquilo, por que pode ser isso, qual outra possibilidade que poderia confundir naquele diagnóstico, o que poderia chegar próximo daquilo ali, que às vezes fez a gente confundir. A gente tem que pensar, refletir bem isso. Treinar o nosso cérebro a raciocinar rápido. Tá? Então não é o que não pode ser visto, não pode ser tratado. Lógico que pode ser tratado. Desde que você tenha um bom tato, um conhecimento. Tá? Então, essa imagem, quando a gente olha assim, a gente fala, puxa vida, essa é a imagem ideal que eu gostaria de iniciar o meu tratamento odontológico. E, na verdade, gente, o microscópio operatório, ele tem vários lentes de aumento. Ela começa com 5, depois vai para 9, depois vai para 12, depois vai para 20, depois vai para 30, o aumento. Por incrível que pareça, o que mais a gente usa é o aumento de 9 vezes. Que seria mais ou menos isso aqui. Que é o necessário, eu não preciso mais que isso. Mesmo porque, quando eu aumento mais que 9 vezes, tá, eu vou ter um campo de profundidade muito pequeno. Se o paciente respirar, mexer um pouquinho, ele já vai tirar ponto do foco. É como se eu estivesse colocando, se eu colocar o foco aqui, essa região aqui vai ficar toda embaçada. Tá? Se eu inverter, se eu colocar o meu ponto de foco aqui, na ponta cúspide, lá dentro fica fora de foco. Então, é muito pequeno o campo de foco. Então, eu preciso aprofundar. O campo focal. Então, eu preciso de um aumento de 9 vezes já é para mim suficiente. E aí vem a contraproposta, né? Um microscópio hoje, operatório, o mais simples, custa aí na faixa de 15, 17 mil reais. Né? E vocês já ouviram, por exemplo, nesses congressos aí, algumas lupa de aumento, com luz de LED e tudo mais? Essas lupas têm uma grande vantagem em relação ao microscópio. Elas aumentam em até 5 vezes, tem uns que aumentam até mais, mas em média 5 vezes, que está bem próximo de 9, tá? Já ajuda bastante, e ela é bem mais prática, você carrega para onde quiser. Agora, não é barata, né? Essas lupas aqui custam na faixa de 6 mil reais. Uma lupa boa dessa, ela é feita, modelada para o seu olho, o seu grau.
O óculos, a lente do óculos que ela é adaptada, ela é fixa na lente. A lente do óculos tem o seu grau, então isso não te atrapalha em nada. Você pode conversar com a pessoa normal. Então você vai ter o ponto de focal da lupa localizado quando você abaixa a visão, como se fosse bifocal, né? E quando você quiser conversar com alguém, é só você levantar essa conversa normal. Então essas seriam as lupas ideais, que são feitas para cada pessoa. Então eu não posso, por exemplo, usar a lupa que o professor antes usa ou usar a lupa de outro colega que vai ser feito diferente. Diferente dessas aqui, que eu estava mostrando para vocês, tá? Essa aqui não, essa aqui é padrão. Essa lente aqui, vocês estão vendo aí? Essa lente aqui é uma lente de plástico normal, é só para suportar a lupa, tanto é que você pode desmontar isso aqui e colocar no seu óculos, tá? Você tira essa parte aqui e prende no seu óculos, se você quiser. Mas essa aqui é padrão, serve para qualquer pessoa, tá? E aí você vai ter o foco direto. Nós vamos falar sobre as vantagens delas daqui a pouco, tá? Então, na endodontia, a utilização da magnificação me dá um alto grau de precisão, áreas de trabalho muito pequenas, as áreas de trabalho estão muito pequenas, se escuro, então vem a iluminação. Eu preciso de uma destreza tátil, poder de imaginação e perseverança. Então, me ajuda em todos esses pontos. Porque nós trabalhamos em pontos, eu costumo dizer para os meus alunos, se nossa profissão, nossa especialidade fosse chamada de microcirurgiões dentistas, talvez a gente recebesse fosse visto até com outros olhos, né? Porque o cirurgião, que não sei o quê, não. Em México, nós somos, na verdade, microcirurgiões dentistas. Nós trabalhamos em regiões microscópicas. Regiões lá de canais que a gente nem imagina, né? As ramificações que devem ser totalmente limpas, a gente sabe disso, seja com produtos, né, que a gente utiliza. Então nós temos que ter consciência disso. Então, quando a gente pega um dente, imagina como que ele deve ficar no final, já é um grande adianto. Então, o microscópio cirúrgico, como que surgiu isso? Se vocês verem, a primeira utilização do microscopia na área da saúde foi no oftalmologista, né? Você foi lá para examinar fundo de olho, fundo da visão, foi utilizado primeiro com eles. E aí um médico, ele era médico e dentista, e que passou a utilizar esse microscópio, adaptar esse microscópio para a odontologia. E aí ele foi perceber que teria que usar uma lente diferente para ter um campo de profundidade maior, porque ele não conseguiria trabalhar lá no oftalmo, não, ele fica bem pertinho do seu olho. E na odontologia, eu preciso ter espaço para trabalhar com as canetas, para o respingo, né, do aerosol e tudo mais. Então, a microscopia operatória, ela não é só na endodontia. Um acabamento de prótese, né, uma dentística, uma cimentação, para ver o término. Então, tem gente que tem pavor do microscópio justamente por causa disso. Ele enxerga coisa que ele não quer ver, né? Então, aquele cara muito perfeccionista, ele passa raiva, né? Repete vários trabalhos, porque você imagina, gente, o que você molda para o laboratório fazer a fundição lá e a cópia exata, mesmo hoje com o escaneamento, né, que fica mais preciso, na hora de confeccionar, pode ter uma barberagemzinha lá e ter uma falhazinha. E você enxergar esse microscópio depois do trabalho todo pronto, você não vai se inventar, né? Você vai querer repetir. Então, às vezes, dá uma dorzinha de cabeça danada. Mas depende da consciência de cada um. Agora, o microscópio operatório, na odontologia, além dessas utilização, da localização do canal, de libras fraturadas e tudo mais, ele é muito, muito vantajoso. Eu, por exemplo, uso demais em casos de cirurgia paradontológica. Só que, hoje em dia, quase não se faz cirurgia paradontológica, né? Então, a gente usa muito pouco
o microscópio operatório no consultório, tá? Fica muito mais parado do que... Então, para consultório, não acho que seria um investimento ideal hoje, tá? Ah, mas o microscópio ajuda na localização do quarto canal, que eu acho tão difícil. O professor Anderson já mostrou para vocês, né? Já comentamos várias vezes lá, que o melhor localizador de quarto canal é a tomografia. Tá? Inclusive, ele tem um trabalho lá que ele fez com... nem lembro quantos casos, mas bastante casos, que provou que mais de 95%, né, dos primeiros morais superiores apresentam quarto canal. Então, hoje a tomografia já superou a microscopia na localização dos canais. O microscópio clínico e o microscópio operatório. A vantagem do uso seria, então, como eu já falando, a magnificação, principalmente acompanhada da luminosidade, possibilidade de documentação dos procedimentos. Eu lembro direitinho, quando eu comprei o microscópio, eu fui na faculdade, eu já era professor da faculdade, e eu comprei por causa disso, para fazer meus casos clínicos, e oferecia aos professores, gente, se vocês precisarem de fazer algum caso interessante, usando microscópio, se quiser fazer um caso clínico para apresentar em aula, pode ir lá no consultório usar lá, né? Então, do valor que você cobrar do paciente para fazer, vocês me dá uma porcentagem aí. Na época, sempre que eu falei, não era muita coisa não, que era para ajudar a pagar o microscópio, né? Que na época eu paguei 40 mil reais desse microscópio. Caríssimo. Com todos os equipamentos que vocês vão ver daqui a pouco, você pode comprar separado. Só que isso foi um tiro na água, né? Que não deu nada certo. Ninguém acreditou nisso, ou tinha medo de usar, porque realmente não é fácil de usar. Se Deus quiser, a gente vai ter essa possibilidade de usar isso em Araguaína. A professora Ângela está querendo comprar lá, está olhando no microscópio para comprar para a gente. No caso, então, de curso de especialização, assim, é fantástico, tá? Porque a gente faz muito material, é bom demais. E aí vocês vão ver que o tanto que é legal. Mas lá no meu consultório foi um tiro d'água porque as pessoas ficavam com medo. Não queriam levar para lá, ou intimidado, talvez achando que ia ser aquele coisa do mundo, que ia ser humilhado com isso. Sei lá o que eles pensaram. Eu sei que nunca ninguém foi no consultório. E eu tive que pagar aquelas, sei lá se foi 12 parcelas que eu fiz. Absurdo. Bom, outra grande vantagem do microscópio, gente, é a postura. Assim como essas lupas aqui, se você observar assim, eu custei para acostumar com essas lupas aqui. Por quê? Porque normalmente a nossa posição de trabalho do paciente é bem mais próximo do que a gente imagina. Quando você trabalha com essa lupa aqui, você tem que ficar com a postura bem ereta, bem pezinho assim, ó, para dar distância. Essa distância, para dar foco aqui no ponto de visão, eu teria, por exemplo, na minha mesa aqui, eu teria que ficar assim, ó, essa distância aqui, para dar foco. Ou seja, vou botar de lado aqui. Eu não posso me curvar nem um pouquinho. Eu tenho que trabalhar com o corpo praticamente ereto. Isso é bom, né? Porque se você acostumou a trabalhar desse jeito e treinar o seu trabalho assim, você não vai ter problema de coluna. Então, essa postura, e você vai ver que o microscópio também te obriga a trabalhar essa posição, tá? Vai facilitar muito. E os microscópios, existem também a possibilidade de acrescentar no mesmo bloco ali outro jogo de binóculo, para auxiliar também, ter a mesma visão sua e ajudar. Então aumenta a qualidade de toda a terapêutica e do odonto, principalmente, gente, isso aqui, ó, principalmente na limpeza. É muito triste quando você vai fazer um retratamento que você lá limpa, usa as limas, usa o eucaliptol, o óleo de laranja e tudo mais, instrumento, aí você bota o microscópio que vai olhar, ainda tem uma paredinha suja ali, e aí você não consegue, né? Você não dorme se você ficar pensando que ficou uma coisa para trás. Então tem hora que é melhor não ver, né? Tem dias que a gente fala assim, né? Tem hora que é melhor não ver. Então, tudo começou, né, com as lupas. Só que eram lupas mais simples, né? Bem mais simples.
tá? A necessidade de visualizar melhor, você viu, em 1876. Tá? Aí depois começou a usar o otorrinolaringologista, a oftalmologia, neurocirurgia, cirurgia plástica, microcirurgia em geral. Em 77 foi a primeira publicação da microscopia operatória na odontologia, por Baumann, tá? Que era um médico otorrinolaringologista e dentista. Desde a década de 70, né, aí começaram a investir mais nessa área. Em 1992 começou a utilização da cirurgia parodôntica, que eu acho que é fantástico. Por quê? Porque na parodôntica eu vou ter uma ampliação de um ambiente aberto, eu consigo enxergar lá dentro praticamente. Na endodontia, o máximo que eu chego é no assoalho da câmara bulbar, caso de molares. Então, lá dentro dos canais mesmo, o máximo que eu consigo é até o terço cervical ali um pouco. Então, se tiver alguma perfuração, alguma lima fraturada naquela região, eu consigo. É lógico, tem alguns casos que vocês vão ver, que vou até mostrar aqui, incisivos centrais superiores com ápice aberto, em que foi colocado o MTA, fazer um plug apical, dá para ver até o forame apical pelo microscópio. Porque eles são mais retos, né? E como ele é amplo, não tem aquelas curvas. E a visão do microscópio, ou seja, a luz, ela só anda em linha reta. Então, quando eu tenho um canal mais reto possível e com uma luz do canal amplo dos dentes com ápice, dos dentes jovem, eu consigo ter uma visão reta até o ápice. Tá? Então, na cirurgia periodôntica, depois o Roderick, que é um dos mais utilizados, vocês já viram muitos vídeos deles na remoção usando ultrassom, usando microscópio e principalmente ultrassom, tem bastante vídeo dele na internet, tá? Então começou o microscopia operatória, que ficou meio que padronizado, tá? Universal, microscopia em vários países. Só que é o seguinte, muito caro, tá? A microscopia, para você botar no consultório hoje, é como se fosse colocar hoje um tomógrafo, tá? Botar uma tomografia hoje no consultório só para você é inviável. Eu não sei o custo da tomografia hoje, mas não é menos de 150 mil reais, não. Então fica totalmente inviável. Então, para que fosse mais difundido a microscopia, começaram a surgir, então, os cursos, a partir da década de 90, cursos de microscópio. E tem até hoje, né? Se você for em São Paulo, você vai lá, faz um curso de microscopia operatória, trabalhar com microscópio. Eu cheguei a fazer um curso bem simples, na verdade não chegou a ser um curso, um treinamento, quando eu comprei o microscópio, o rapaz me deu um treinamento uma tarde lá, trabalhando com microscópio, onde a gente passava, ele riscava numa laranja, tá, de caneta, e eu tinha que passar com a lupa, a lâmina do bisturi, tirar a casca de laranja, abrir, depois suturar aquela película. Coisa bem delicada, bem difícil. Então você começa a observar que o sentido é diferente, você tem que treinar, é muito complicado no início, até você pegar a manha. Até hoje, quando eu fico muito tempo sem trabalhar, quando eu pego, eu ainda estranho um pouco, tá? Quer dizer, eu não sou daqueles que usam o microscópio o tempo todo. E acho até que meio bobeira isso. Porque tem gente que senta e não consegue fazer nada sem microscópio. Ele senta na cadeira, já coloca o microscópio, ele faz desde a abertura do dente, tá? Abertura, acesso, sublimentação, tudo com o microscópio. Eu não consigo imaginar qual a finalidade disso. Tá? Eu utilizo o microscópio para localizar um canal, uma lima fraturada, um degrau, para fazer uma inspeção antes, no meio e no final, quando eu termino o canal. Eu uso o microscópio nesse sentido. Eu acho que aquele cara que fala que usa o microscópio desde a abertura até a obturação, ele está querendo muito mais vender um marketing, fazer uma divulgação do microscópio dele, que é um investimento caro, do que mesmo, na verdade, pregar. Ó, pra você ter ideia, eu tenho muito mais facilidade de encontrar um quarto canal no tato, dobrando a pontinha da lima, igual a gente ensina para vocês, do que, na verdade, utilizando o microscópio. Porque se você não fizer
a remoção daquela crosta que eu falo de dentina que fica cobrindo a entrada do quarto canal, por exemplo, no molar superior, você não vai visualizar isso no microscópio. Tá? O que você pode perceber com o microscópio, e pela experiência que eu tenho, já há mais de 10 anos trabalhando com ele, mais de 15, é que você vê uma diferença no assoalho. Então você desconfia que ele tem. Mas isso a gente já sabe. Na teoria, eu já sei que em 90% dos casos vão ter quarto canal. Então eu já vou investigar ali. Então essa de achar que vai ter com o microscópio, eu tenho certeza. Então são teorias que não funcionam para quem já tem uma certa experiência. Tá? Acho que não justifica. Agora, quando eu falo não justifica, é em função do preço, da ocupação na sala. Por exemplo, você tem que ter uma sala grande, que ele dá quase 2 vezes o espaço de um raio-x. Tá? Se eu já estou querendo tirar o raio-x do consultório e botar aquele portátil, né? Esqueci o nome dele agora. Justamente para facilitar. Agora eu ainda vai pegar um microscópio maior ainda, né? É o dióxido, Henrique. Dióxido. Então, gente, agora, essa magnificação, esse aumento, ele é extremamente importante. Tanto é que eu nem sempre eu uso microscópio, mas eu posso afirmar para vocês em que 100% dos tratamentos endodônticos meu, eu utilizo lupas, tá? Uso muito essa lupa aqui, parecida com essa, tá? E essa outra que eu comprei agora recente, já uso menos também, porque ela me dá um campo de visão também menor. Então, depois que o dente já está aberto, para mim fazer um exame lá dentro do canal, aí eu utilizo essa lupa que eu comprei agora recente. Essa aqui. E, na verdade, gente, eu pesquisei muito para poder olhar essa lupa aqui. E descobri que o que é caro não é a lupa, tá? E que se você comprar a lupa mais, a não ser aquelas que é moldada para você, estou falando dessas básicas. O que é mais caro não é a lupa. Se você comprar a mais cara ou a mais barata, a lupa é a mesma. A lente é a mesma. O que muda é o fotóforo. Esse aqui, ó. Esse aparelhinho aqui, que vai dar a luz, né? Que vai dar essa luz aqui. Isso aqui que faz a diferença. Essa luz aqui, que tem que ter uma potência bem forte. Tá? Ó, chega até a sumir a imagem aí, quando eu jogo na lente. Essa imagem aqui que tem que ser forte, forte, forte. Você observar isso, você está vendo que ela é bem forte. E ela joga lá dentro do canal. Professor, deixa eu entender o uso dessa dessa lupa. Tem esse óculos que tem essa lupa acoplada e esse como chama? Fotóforo. Fotóforo. Ele é um auxiliar que fica em cima, tipo como se fosse uma luz daqueles de estúdio. Não, é a bateria. O fotóforo. É a bateria. É a bateria junto com isso aqui. Ó, é assim que funciona, tá vendo? Entendi, sim. E esse aqui, ó. Esse aqui é a bateria. É esse aqui que eu vou ligar. Ó, liga aqui, ó. Roda. Entendi. Tá? Eu vou levar a próxima vez essa lupa lá. Ele é caro, professor. Ó, é o que eu tô falando. Tem dele até de 6, 8 mil reais. Que eles falam que dá uma potência muito maior, tá? Mas eu nunca usei desse aí, não. Desse cara. Esse aqui custou baratinho. Baratinho? Se eu não me engano, foi 600 reais, 400 reais, uma coisa assim. Na Dental? Não, comprei isso aqui no AliExpress. AliExpress. Sim. Será que Pois tem na Wish também? Eu passo para você. No Wish, tá. O que eu estou falando é exatamente isso. Eu nunca usei aquelas profissionais, não. Eu sei que o professor Ricardo, ele tem uma dessa. Inclusive, ele me deu o endereço do cara. Eu cheguei a ligar lá para comprar. Mas é mais de 6 mil reais. Essa lente aqui, ela é presa na minha lente. A minha lente já tem o grau e ela é presa nela como se fosse, por exemplo, a minha lente aqui, do óculos, ele é bifocal. Peraí, deixa eu compartilhar só um pouquinho para vocês me verem melhor.
Não, eu entendi. A minha dificuldade é justamente conseguir trabalhar com isso no rosto. Então, eu não ia, de início, apostar numa coisa muito cara. Eu ia ver uma coisa mais em conta para ver se me adaptava. Não, por isso que eu tô falando. A minha ideia também, exatamente. Eu duvido que alguém use isso aqui, só isso aqui, para poder trabalhar. Tá, mas eu tenho até que tirar meu óculos, porque não tem jeito de adaptar. E tem um problema hoje, gente. Observem que a gente tem que trabalhar hoje com o... Exatamente. O capacete tem que ser diferente. Não é o mesmo, não. Ó, por exemplo, essa shield, né? Aqui, ó. Tem um tecido especial para usar. 20, 40, mais ou menos 50 centímetros que eu estou afastado da tela. Para mim poder enxergar a tela com foco, é aqui. E repare que aqui em cima, ó, eu tenho um botãozinho que eu abro e fecho. E se você observar, não sei se dá para você ver, essa lente aqui está retinha e essa aqui está um pouquinho virada para dentro. Ó. Por quê? Nessa regulagem que você vai fazer aqui, você tem que fazer os 2 pontos num ponto só. É tudo treinamento, gente. Não tem nada fácil, não. Microscópio, isso aqui. É tudo muito estranho no início. Você tem que treinar. Então você tem que direcionar os 2 pontos num ponto só. Igual você vai botar o seu dedo aqui, ó. Você tem que enxergar o seu dedo, senão você vai enxergar 2 dedos. Se você abrir aquela lente. Você tem que dobrar ela, fazer a inclinação para que os 2 pontos vão focar a uma distância de 40, 50 centímetros, né? No mesmo ponto. Aí ela funciona. Mas até você achar isso, vai um tempinho. Você tem que ter um treinamento. E depois que você achou, você focou, beleza. Aí você consegue trabalhar tranquilo. Tá? Mas não vai achando que você vai comprar e vai resolver. Eu tava comprando uma dessa mais cara. Aí eu falei assim, eu sou veaco com esse negócio de comprar as coisas e arrepender. Aí eu falei, não, vou fazer isso agora não. Eu vou comprar uma mais simples, igual você falou aí, ver se vai dar certo. Se der certo, aí eu faço. E essa lentezinha, ela aumenta até 4, 3,5. Deixa eu ver essa aqui, até 3,5. Deixa eu ver aqui. Tem que da frente aqui. Em algum lugar que está escrito. Eu acho que essa aqui é 3,5. Já ajuda muito, gente. Não dá, não consigo fazer mais trabalhar canal sem ter essas lupas aí. Essa eu comprei. Eu posso dizer que o custo-benefício, pelo menos no meu caso, foi muito bom. Eu só me embaralho um pouco por causa do meu óculos também. Mas eu Qual acho que você está falando? Qual que você comprou? Essa que está no slide agora. Ah, tá. Essa não. Essa aqui eu tenho também. Essa aqui eu uso. Essa aqui, praticamente, eu uso 100% do meu trabalho. Quando eu tiro essa lupa aqui, é para colocar ou o microscópio ou essa outra lupa maior um pouquinho ali. Tá? Mas eu estou sempre usando lupa. Eu não consigo fazer o tipo. Não é porque meu óculos está ruim ou porque eu estou velho Não. Independente. Eu uso com o óculos, eu coloco a lupa. Eu não tiro o óculos para poder para usar a lupa. A lupa acrescenta, tá? Porque, na verdade, o óculos me mantém na visão normal, padrão. Ela faz acrescentar. Se está acontecendo isso de novo. Toda vez que eu fecho o slide e eu volto, ele não apaga mais o que eu escrevo aqui na parede. Ó. Se eu escrever aqui agora, deixa eu ver. Vai ficar em todos os slides. Não sei por que está fazendo isso. Agora eu posso escrever mais. Não vai bagunçar. Então vamos lá, continuando. Então, gente, essas lupas, tem umas que dá até 4 vezes de aumento. Deixa eu ver se eu descubro aqui, gente. Senão eu não posso escrever mais na tela. Só um minutinho.
É. Toda vez que eu fecho, acontece isso. Eu tinha esquecido. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, como eu estava falando, é imprescindível, é inadmissível hoje você fazer endodontia, se você quiser qualidade, sem utilização de lupa. Ah, mas eu enxergo muito bem. Não é questão de enxergar bem, não. Não existe uma pessoa que enxerga as coisas aumentadas mais do que o normal. Existe um limite de enxergar no foco, todo mundo usa óculos para isso, ou quem não usa, ou quem usa, existe um limite. Agora, se você quiser ampliar aquilo que você vê, é preciso usar lupas. Nem que seja essa aqui mais simplesinha, tá? Então você vai fazer um preparo, gente. Eu não faço prótese, tá? Mas às vezes eu estou fazendo um provisório no paciente, né? Aí eu faço um acabamento terminal, aí eu boto a lupa, você não tem nem comparação. Só quem já usou sabe o quanto que isso faz diferença, tá? Então vale a pena você investir, nem que seja nessa lupazinha mais simples aí. Uma lupa dessa aí deve estar custando uns 100, 150 reais, se não me engano, tá? Ela é bem simples. Agora tem que comprar dessa marca aí, que ela é boa. Eu comprei acho que foi na Dental Adelar. Então ela aumenta em até 4 vezes, tá? Ela é simples, básica, tá? Ela é de acrílico. Existem outras variações, tá? Essa lupa aqui, eu já vi dessa lupa, não comprei dela não, mas eu já vi dela, e ela vem numa caixinha, se você troca as lentes da frente, e vem até uma luzinha na frente. Eu já vi num amigo meu que mexe com eletrônico, ele utiliza ela para trabalhar com eletrônico. Não sei, não tive curiosidade aqui, ó, vem na caixinha, os pares da frente. Só que o que importa nessas lupas é a qualidade da lente. Se ela é plástico ou se ela é de acrílico. Tá? As de acrílico são, lógico, muito melhor. Consegue uma magnificação melhor. Qualidade da imagem melhor. Quais são as limitações da lupa? Bom, depende, né? Equipamento desconfortável, pesado, depende. Tem umas mais simples, mais leves, que não são tão pesadas. Não incomodam tanto assim, não. Apresentam problemas de distorção, se não tiver a qualidade da lente, se a lente for de plástico, né? Pequena profundidade de foco, isso aí realmente, se você tiver uma variação, o foco está em você. Não tem regulagem de foco. Você aproxima ou afasta, você vai achar o ponto de foco. Mas é muito mais fácil você estar trabalhando, já que você está trabalhando com o paciente, você chegar para frente, para trás e achar o ponto de foco, do que você regular, achou o foco. Aí você mexeu, opa, perdi o foco. Aí tem que regular de novo. É mais complicado. Ela não tem o foco automático. Essas lupas mais simples, você tem que, igual eu falei, tem que canalizar para um ponto focal. As duas vão ser convergentes para um ponto de foco. Diferente do microscópio. O microscópio não, ele individualiza cada olho. Aqui o exemplo, ó. Então essas são as lupas, tá? Canaliza para um ponto, diferente do microscópio que faz os pontos separados, tá? Essas lupas que eu falei que são presas diretamente no óculos, ó, são mais caras. Essa aqui, ó, a do Ricardo é dessa aqui, ó. Dizer que custou 6 mil reais. Agora, não justifica. Sei lá, né? De repente justifica, não sei como é que é. Porque não dá para me experimentar a lupa dele, porque o grau dele é diferente do meu. Então teria que fazer um para mim, para poder saber se vale a pena. Ou não pode fazer, não gostei, não vou ter usar, né? Se comprou, tem que usar, né? Não tem jeito. Ó, o microscópio operatório, existe várias marcas, né? Quando eu comprei, eram poucas que tinha no Brasil. A minha marca é esse aqui, da Opto. É um dos melhores que tem. Tá? Hoje, para você ter ideia, um microscópio desse igual o meu hoje está custando 70 mil reais. Né? Agora, ele veio com todas essas adaptações aqui, ó, que você compra tudo separado. Você pode comprar só o microscópio e pode comprar todo o equipamento separado.
Bom, o microscópio, então, é essa ferramenta que vai aumentar, magnificar com luz, tá? Tem uma iluminação direcionada e interna, de dentro, tá? Ela possibilita vários aumentos, como eu disse a vocês, de 5, 9, 11, 20 e 30. Sendo que, na maioria das vezes, em 80% dos casos, eu uso a 9 de aumento. Não precisa mais que isso. Quando eu uso o aumento máximo 30, é para fazer uma foto, para mostrar um ponto, ou uma lima fraturada lá dentro, por exemplo. Eu vou só fazer a foto, ou filmo um pouquinho e já paro. Porque para trabalhar dessa ampliação de 30, não tem condição. Tá? O respirar do paciente já sai do foco. Então, não justifica. Tá? Então, tem importante porque, como eu disse, para quem principalmente dá aula, quem quer mostrar um caso clínico, quem quer documentar, é importante. Tá? E a comunicação, mostrar para o paciente, olha, esse aqui, tá vendo? Esse cisto aqui, olha como estava sujo. Mostrar um vídeo depois que você fez, que você pode filmar ou fotografar todo o caso. Existe ele de piso, tá? Que ocupa um espaço enorme no consultório. Tá? E existe ele de teto e existe de parede, assim como o raio-x também. Tá? Olha a posição que o profissional fica com o paciente. Com a coluna totalmente reta, tá? Trabalha bem, ó. As etapas de modificação são 5 etapas, 5, 9, 11, 20 e 30. As objetivas são de 200 a 250 milímetros, tá? Lembra que eu falei para vocês que a máquina fotográfica usa a objetivo de 100 milímetros? Aqui de 200. E a fonte de iluminação, no caso do meu microscópio, também é uma fonte halógena. O que é isso, fonte halógena? Aquelas fontes amarelas, quente, que esquenta. Tanto é que a fonte fica cá atrás. Bem no pezinho aqui, ó. Vou mostrar no outro lado a imagem que vai ficar melhor. Ó. Então binoculares, tá? Tem esse divisor que você pode comprar separado para colocar no auxiliar, que vai te ajudar. Tem o divisor que coloca as fotos e imagem, para adaptar a câmera fotográfica ou vídeo. O zoom pode ser motorizado ou não. No meu caso, o meu não é motorizado. Como que eu faço o zoom? Melhor maneira de fazer o zoom, eu deixo ele bem focadinho. Qualquer coisa que eu precise mexer para frente ou para trás, ou até mesmo quando eu mudo a lente de 5 para 9, de 9 para 11, eu só levanto a cadeira abaixo, ou levanto ou abaixo a cadeira, eu já chego no foco. O meu automático é esse. Senão eu tenho que abaixar e levantar ali aquele pé ali, e aquilo ali é um pouco duro, porque ele tem que ter equilíbrio. É pesado, tem que dar firmeza. Então, para você mexer na mão, já é complicado. Tá? Mas tem o zoom motorizado, era mais caro ainda. Tem a segunda lente para auxiliar, e a fonte de iluminação pode ser também, você pode comprar ela separada de xenon, e hoje em dia já existe ela de LED. Eu tive até olhando lá para fazer a troca da minha, comprar um kit de LED, eles queriam me pediram 12 mil reais. Tá? Por quê? Tá vendo esse cabo aqui? Posso riscar, né? Esse cabo aqui, ó, ele vem lá da lâmpada atrás. E ele é de fibra ótica. E ele, se dobrar muito, ele vai quebrando, né? A luz já fica chegando fraquinha. O meu tá com esse problema. A luz já não tá chegando, a luz totalmente forte aqui. Ela tá caindo bastante. Tá? Dá para ver ainda, mas não tá com aquela qualidade toda. Eu preciso de trocar essa luz aqui, esse cabo. Essa iluminação. E aí eu quero colocar já de LED. Tá? Tô esperando baratear um pouco. Então, ó, essa caixinha aqui atrás, ó, é que fica o tambor com a iluminação. Fica duas lâmpadas, parecidas com aquelas lâmpadas de projetor de slide. Esse data show. As lâmpadas bem fortes. Por que duas? Uma de reserva. Caso queimar, é só você mudar a chavinha que tem ali, você muda a chavinha que tem aqui atrás, aí ela passa para outra. Aí depois dá tempo de você trocar. Porque às vezes você está no meio de uma cirurgia, no meio de um caso clínico,
queima a lâmpada, você tem a outra de reserva ali dentro, tá? Vou explicar cada parte disso aqui, bem simplesinho, bem por cima, para você entender. Ó, então aqui, ó, esse é o meu microscópio. Eu tenho essas duas gente que eu trabalho, tem esse adaptador para colocar a câmera de filmar ou fotográfica, tá? Aqui é que você roda, aqui está com 30, tá? Aí você roda esse botão, você vê que todos eles têm uma capinha de silicone autoclavado, tem outras capinhas dessa aqui, tá? Aqui também tem, da manopla. Aqui que você guia para levantar e abaixar ela, tá? E aqui do lado tem outro adaptador no meu que você usa para a secretária. A secretária vai te auxiliar olhando aqui também, tá? Então, cada peça disso aqui, ó, você compra separado. Então, o microscópio ele vem só com um e esses controles aqui, tá? Esse adaptador vem separado, o adaptador da secretária também vem separado, tudo o restante é separado. Não, olha aqui. Deixa eu ver. Oi. Oh. Tudo bem? Alguma pergunta? Eita, professor, foi meu filho, desculpa. Não, tudo bem. Não estou vendo vocês mais aqui, deixa eu colocar aqui que eu não estou. Deixa eu só mudar minha tela aqui. Não estava vendo vocês mais. Olha, okay. Aqui embaixo, gente, nessa objetiva aqui, que é a lente, né? Depois que você dá o foco, fica bem certinho, você ainda pode rodar esse silicone aqui, ó, e ele dá o foco, o detalhe, né? Só para aperfeiçoar. Acabamento, como se fosse acabamento. Então, isso aqui, basicamente, isso aqui é o microscópio. Agora, como o meu é de luz halógena, então tem aquela outra parte lá da luz separada. Esses mais novos agora, a luz de LED já fica acoplado diretamente aqui. Não precisaria nem daquele braço todo. Tá? Esse é outra marca, tá? Mas tem tudo igual, ó. A câmera aqui, do paciente, do profissional aqui, a manopla, a lente de aumento, a mesma coisa. E ele te dá essa mobilidade, ó. Esse ângulo aqui, ele muda, mexe para cima e para baixo, tá? Que facilita a posição de trabalho sua. Você sempre ficar com a sua coluna mais ereta. Independente se você vai trabalhar em maxila ou mandíbula, tá? Você consegue posicionar melhor. Essa é a caixinha da luz aqui, ó. As duas luzes ficam aqui dentro, as duas lâmpadas, tá? Fica lá naquele lugar que eu falei. Então, se queimou uma, você muda para outra, até dá tempo de você trocar. Olha a diferença do refletor, a potência de 20 mil lux, enquanto o microscópio de 80 a 120 mil lux. Tá? E é uma luz, no meu caso é quente, mas tem a luz fria, que é agora de LED. Tá? Então, a possibilidade de aumento de meu é 5, 8, 11, 20, 30. Cada um tem uma capacidade. E aí você tem que... Você não consegue, por exemplo, botar no 30 e já focar de uma vez, não. Você tem que botar no 5, foca, e cada vez que você aumenta, tem que mudar a posição um pouquinho. Então você tem que ir crescendo. Se você botar logo no 30 e querer, você não acha, fica tudo embaçado, você não consegue achar. Tem que subir devagarzinho. Só uma comparação para você ver a diferença que é, olhando 5 vezes. Com a lupa você consegue chegar quase que isso aqui. 8, 12, 20, 30 vezes. Repara que em 30, essa imagem não está muito boa, mas se você focar lá no assoalho, tudo a entrada, o esmalte do acesso ao dente, onde seria o teto, fica tudo embaçado. Então, a posição bem ergonômica, tá? E você vê que não precisa de um microscópio daquele todo equipamento. Um microscópio desse mais simples. Esse aqui hoje acho que é o valor desse aqui é daquele mais simples, de 15 mil. Tá? Você consegue comprar um microscópio desse, que tem essa função, que faz tudo que o outro faz. Talvez não filme, não fotografa, mas
já te ajuda a trabalhar, né? Se bem que eu acho que a fotografia é importante. Não sei se esse aqui dá para adaptar. Aqui, essa aqui é a parte que você coloca, você compra separado para adaptar as outras partes, tá? Como você vai colocar se é parede, se é de teto ou de piso. O meu é de piso. E é ruim porque a sala, o consultório, você tem que lavar o piso com produtos fortes, né? Então tem uma borracha aqui da rodinha que já está tudo comido. Precisa de trocar também. Também quase não mexo ele. A posição que ele fica ali já dá para me trabalhar. Já fica bem pertinho da cadeira. A documentação, ele serve e é um trombolho, né, gente? É um troço bastante grande. Esse aqui já é o eletrônico, ó, que sobe, desce, tem um joystick aqui, tá vendo? Que você controla para dar o foco eletrônico. Encarecia muito na época. Eu lembro que eu paguei 40 mil no meu e ia aumentar mais uns 5 mil reais se fosse colocar esse. Inclusive, na época, esse controle aqui já era de pedal, no pé, quer dizer. Tá? Não era na mão que não, já era no pé. Tá vendo? Sobe, desce, para um lado, para o outro, para dar o foco. Aí tem algumas empresas, a empresa melhor, a gente procura pela lente melhor. As lentes da Zeiss são as melhores lentes do mundo, tá? Tanto na fotografia, que eu conheço um pouco, então, ela é alemã, então são excelentes lentes. Inclusive, tem muitas câmeras fotográficas que utilizam as lentes da Zeiss para fazer as lentes de fotografia. Bom, na odontologia, as vantagens: aumento da qualidade, aumento da precisão, acessibilidade visual ampla, visualização e correção de imperfeições imperceptíveis ao nu, menos ocorrências iatrogênicas, porque se você está enxergando, você vai errar menos, e aperfeiçoamento de técnicas operatórias existentes com treinamento. Com o tempo, você vai aperfeiçoando e vai melhorando mais ainda o seu acesso. Então, eu tenho luz e magnificação, aí eu consigo um trabalho de excelência. Bom, no diagnóstico, por que a gente fala no diagnóstico da endodontia? Como que eu consigo usar a microscopia operatória no diagnóstico? Por exemplo, eu tive um caso no consultório que eu troquei medicação, trocava medicação, não achava, não sarava o dente de jeito nenhum. Lógico, gente, a experiência ajuda também. Mas, se você quiser aquela história, tem que ver para crer, um dia eu falei, não, eu vou abrir essa gengiva aqui. Aí eu fiz uma incisão na vestibular, rebati o retalho, e com o microscópio eu confirmei que tinha uma rachadura na raiz. Uma trinca, né? E que no microscópio deu para ver bem nítido. Até com lupa dava para ver também. Não estava tão pequeno mais não, já estava grande. Tá? Então, na endodontia, principalmente na cirurgia, né? Localização dos canais calcificados. É o que eu falei, o microscópio não vai te ajudar a remover a lima, não vai te ajudar a instrumentar o canal, não vai te ajudar a atravessar um canal calcificado, mas ela te ajuda, te orienta na direção. Eu já tive muitos casos em que, tentando, por exemplo, remover um pino de fibra, tá? Sem o microscópio, é muito difícil. Você perde a noção de direção e com o microscópio você consegue enxergar melhor. Nesse ponto aí eu tenho que tirar o chapéu, tenho que reconhecer. Ele é muito bom. Agora, onde eu mais gosto é na cirurgia paraendodôntica. Sem sombra de dúvida. Inclusive, a microscopia me fez mudar até os instrumentais que eu utilizava na microscopia, na cirurgia paraendodôntica. Tipo de fio. Vou mostrar rapidinho para vocês aqui na frente. Tá? Então, existem alguns trabalhos que mostram o quanto melhora para você, facilita você encontrar o quarto canal. Então, saber que tem um quarto canal, a tomografia é melhor. Mas encontrar o quarto canal, o microscópio ajuda bastante. Né? Eu digo a vocês, eu não dispenso o microscópio, mas na maioria das vezes eu encontro o quarto canal só mesmo
no tato, tá? A experiência de dobrar a pontinha da lima, procurar ali no assoalho, naquela região que eu já sei, entre o canal mesial e o palatino, tá? Procuro nessa região. Então, alguns trabalhos mostrando sem o microscópio e com o microscópio, o que melhorou, tá? Mas é o que eu falo, são trabalhos que mostram pessoas que talvez não tenham tanta experiência. Se você for, por exemplo, mostrar para um profissional que já tem experiência clínica, talvez não vai fazer tanta diferença assim, tá? Não vou dizer que são trabalhos direcionados, mas são trabalhos que têm essa. Então, por exemplo, ó, no microscópio aqui, você sabe que o quarto canal está aqui, entre o mesial e o palatino. Tá? Você sabe que está por aqui. O microscópio não te mostra o canal. Então, talvez com a lima você consiga achar melhor. Tá? A lima vai travar um pouquinho, na hora que travar é ali o local. Então, você sabe direcionar, você sabe onde que é. Então, ele não vai te ajudar a instrumentar o canal, mas ele vai te ajudar a mostrar onde que é a localização. Trabalho mostrando a facilidade, a porcentagem de o que melhorou com o microscópio ou não, tá? O efeito da magnificação da localização do quarto canal, que é o MB2, mesopalatino, e molares superiores. Tanto que melhora, mas é o que eu falo. Isso depende de cada profissional, tá? Outro trabalho mostrando, tanto que melhorou a porcentagem de usando microscópio e sem microscópio. O treinamento, como é feito, existem aparelhos que te ajudam a treinar. Quando você usa o microscópio, você tem uma margem de acerto maior. São trabalhos só provando isso. 98%, 100%. Influência do microscópio cirúrgico na localização do canal mesopalatino. Treinamento, como é feito. A localização. Essa é a visão que você tem do microscópio. Isso aqui não é um aumento provavelmente de 11 vezes. Não é um aumento de 30 vezes, não. Tá? Raramente usa esse aumento maior. Ah, vou comprar o microscópio porque aumenta 40 vezes. Tem um que aumenta 40 vezes. Tá? Mas não é essa Coca-Cola toda, não. Então, aqui, ó. Eu tenho um canal aqui, ou instrumento faturado, ou um pino, o que for. Ele não vai localizar para mim. Ele não vai enxergar lá dentro. Tá? Dentes anteriores amplos, aqui você consegue fazer enxergar até o forando lá. Por quê? Porque é reto. Tá? O microscópio não vai ampliar até o forame para você. Tá? Mas em canais retos eu consigo ampliar e enxergar lá dentro. A luz vai lá dentro. Ele tem uma magnificação do ápice acompanhado de luz. Então eu consigo ter esse movimento aí. Esse aqui fazendo um plug apical. Bom, em cirurgias parodontísticas, de perfuração, esse aqui eu acho excelente. Tá? Ele é fundamental. Consigo colocar o MTA estritamente no ponto onde tem a perfuração. Isso aqui é vantajoso. Então, para algumas coisas, eu reconheço a utilização do microscópio sem dúvida nenhuma. Sem microscópio, o que a gente faria aqui? Obturaria os outros canais e fazia um selamento praticamente do assoalho, parcial ou total, com o MTA. Tá? Então, aqui não, eu direciono melhor a medicação ou o MTA. Tá? Hoje, os biocerâmicos, né? Quem dera os MTAs. Então, aqui mostrando a perfuração nessa região do assoalho. Eu consigo direcionar melhor. Tá? Hoje, sem o microscópio, a gente faria o mesmo serviço, só que colocaria uma quantidade maior de biocerâmica. Diagnóstico de trincas, que eu falei com vocês, ó. O dente não tá, coloca medicação, não está resolvendo. Você já suspeita de uma trinca.
Tá, suspeita, mas você vai arrancar o dente e vai. E aí, se não tiver essa trinca? Então, o microscópio confirma o diagnóstico para você. Tá? Você mostrar para um paciente: olha, tem uma trinca aqui. Tá? Isso facilita. Aqui é quase visível a olho nu, né? Então não precisa nem de mostrar. Tem uma trinca visível aqui. Esse aqui, ó, tá vendo? A trinca na raiz. Caso parecido. No meu caso lá, a trinca estava bem aqui na face vestibular da raiz, era um molar. Raiz mesiovestibular. Raiz mesial, né? Mas no canal mesiovestibular tinha uma trinca enorme aqui, parecido com essa aqui. Bem na face vestibular, assim. Então, quer dizer, não ia curar nunca aquele dente. Tinham melhoras, mas botava o dente de oclusão, tirava de oclusão, melhorava. Botava de oclusão, cada vez que o paciente mordia, a trinca abria. E aí causava um abscesso. Formava aquele abscesso. Aí eu já comecei a desconfiar. Não, alguma coisa está errada aí. Aí um dia eu fiquei, putz, eu vou abrir esse trem aqui. Aí eu abri, aí foi bom que eu já mostrei para o paciente, já fiz logo a expontia, não teve conversa. Mas ele me ajuda a mostrar para o paciente. Ergonomia, a gente já falou. Posição do profissional, tá? Para trabalhar, não tem comparação. Só que eu falei, tudo, gente, é treinamento. Se você trabalha já igual eu trabalhava já 15 anos numa posição e de repente mudar totalmente de maneira de trabalhar, por isso é que eu acho difícil uma pessoa, a não ser que ele tenha sido criado com o microscópio, né? Ah, nunca trabalhou, já começou a trabalhar no microscópio, pode ser que ele consiga. Mas mesmo assim, eu já vi algumas pessoas falarem que faz tudo com o microscópio. Já senta na cadeira, já liga o microscópio e já trabalha o tempo todo de microscópio. Eu vou confessar a vocês, eu duvidei dessa pessoa. Achei um pouco meio que snob. Não acreditei, não. Tá? Mostrando a exposição, que é bom para a coluna. Isso é marqueteiro querendo vender, procurando. Mas esse é o campo de trabalho nosso. Eu tenho umas feita de esse tecido que a gente faz de jaleco, né? De gramatura 4, né? Que a gente usa para poder fazer. Veste, é umas camisinhas que a gente veste no microscópio. TNT. Hã? TNT. TNT. Isso. E aí a gente veste o microscópio e faz quando vai fazer cirurgia. Tem tempo que eu não faço cirurgia mais no consultório. Quase não tem feito. Tá? E aí eu uso no microscópio isso. Hoje em dia nem se usa mais esse mocho, né? Bom, então no caso de cirurgia parodôntica, isso aqui é fantástico. Principalmente porque isso aí me fez enxergar um outro lado da cirurgia. Fez mudar meu material cirúrgico. Espelho, sonda, pinça, agulha, fio de sutura. Com o microscópio você consegue trabalhar com fio de sutura 0,6, gente. É muito melhor a cicatrização. Você pode, com 5 dias, você já pode remover a sutura. É fantástico. Então, ó, os espelhos que a gente usa na cirurgia, não é nem espelho. Ele é um aço inoxidável bem polido, tá? Pequenininho, que você consegue trabalhar lá dentro da cavidade para ter essas imagens assim, ó. Olha lá. Olha como é que é o espelho. Tá? Esse aqui é uma espátulazinha, já colocando o MTA, o lápis. Olha o fio de sutura. 6. É bem pequenininho, né? E aí, gente, associado com o ultrassom, você consegue fazer os preparos bem conservadores, não precisa mais ter aquela inclinação, você pode cortar 90 graus, tá? Antigamente cortava 45 graus para ter uma visão. Esses são os primórdios, né, da microscopia. O Handler, mais vídeo dele. São trabalhos mostrando a importância da magnificação, quanto que aumenta, quanto que trabalha em porcentagem. Olha a diferença dos instrumentos. Os afastadores, o espelho. Olha a diferença do espelho normal para o espelho cirúrgico, microscópio, para trabalhar com microscópio. As pontinhas, os calcadores, do ultrassom. Então aí você consegue trabalhar, mas é muito delicado, gente, é muito delicado.
Não é fácil, não. Não é fácil, não. Esse arame bisturi é interessante. Eu não tenho dela, não, sabe? Mas o dia que eu achar para comprar é bom. Você roda na mão. Ela não é quadrada, não. É legal. Olha as curetas, os afastadores, né? Descoladores, de fazer divulsão. Você corta uma região muito menor. Tá? Os afastadores, as pinças. Aí você vai trocando o material do seu todinho, né? Mais direcionado para a região microscópica. Mostrando mais instrumental. Diferença da proporção do espelho, clínico para o espelho. Esse aqui não é espelho, ele é um inox polido. Tá? Também tem aquele cabo que você adapta os espelhos nele, os afastadores. Esses afastadores são afastadores e também têm função de espelho. Coloca a pontinha lá dentro da cavidade, dá para você ver o ângulo perfeito. As pontas de ultrassom, os ângulos para você colocar para fazer as cavidades. Fio 6. Tá? Esse aqui é 8. Olha, você faz uma cavidade de 4 milímetros. Aumento de 16 vezes. São calcadores, para você calcar o cimento lá na porção apical. As pinças. Não gosto muito de trabalhar com essas pinças aqui, não. Gosto daquelas tradicionais mesmo. Mas o fio de sutura, bem a diferença. Ó, 6, 5. Cicatrização muito mais rápida. O MTA já existe hoje, às vezes já conhece, né? Já mostrando para vocês o outro mais fininho do que esse. Então você consegue enxergar aqui, ó, a apsetomia, fazendo a apsetomia, extravasamento de material, se extravasa os propósitos para fazer o corte. Quando você corta 3 milímetros, lembra que a gente falou sobre isso? Não sei se para todas as tubas já foi visto isso, mas ó, você remove todos as foraminas, né? Tem o forame principal e tem as foraminas. Então, quando você vai fazer cirurgia parodôntica, é imprescindível que você corte pelo menos 3 milímetros. Você tem maior chance de sucesso. As ramificações, maiores ramificações, estão nos 3 últimos milímetros apicais. E aí você tem essa visão aí. É o que eu falo, gente. Para material didático, microscópio é fantástico. Você consegue ter imagens maravilhosas. Ó, a limpeza do isquio. Isso aqui é triste quando você abre um segundo premolar superior, bem ou incisivo inferior. E você limpa, limpa, limpa. Aí depois você liga o microscópio e vê aquela resta. Dá para você ver nitidamente lâmina dentinária presa no isquio. Aí você volta a limpar. EDTA, ultrassom. Aí é que a gente vê a importância de fazer essa descontaminação final. Usando mesmo ultrassom, EDTA, lavar com soro depois do final. Como complemento mesmo. Entrando agora. Bom, isso aqui é parte cirúrgica. Vou mostrar que quando corta com 3 milímetros, você tem uma porcentagem maior de limpeza. Aqui, antigamente, o corte era em 45 graus, porque era feito com caneta, né? Agora, com ultrassom, você faz 90 graus. Com o microscópio, você consegue, gente, ter uma visão, olha só. Você olha isso aqui e você fala, não, bicho, aí beleza, aí vale a pena ter microscópio. Você empolga, igual eu empolguei. Quando eu comprei o microscópio, eu vi essas imagens e falei, não, eu quero isso. Olha os preparos que é feito, a qualidade da imagem. Isso aqui, gente, é imagem antiga. Hoje em dia se consegue muito melhor. Tem casos, eu não faço cirurgia de molares inferiores, apsedomia, é bem complicado, tábua óssea é muito dura, mas isso aqui foi tirado de livro. Ó, você consegue 3 canais, 3 forames na mesial. Então,
Sem magnificação, você não consegue ter isso. A gente consegue ter essa magnificação, melhor resultado, e, ao mesmo tempo, você fica, às vezes, com a consciência pesada quando você enxerga aquela sujeira toda. Isso aqui é lá deve ser na PCD, né? A de São Paulo, onde tem esses cursos de microscópio, que eu falei, tem que ter um curso. Quem quer mexer mesmo com o microscópio todo tem que treinar, porque se não treinar, não faz. Tá? Você conhece bem esse criança? A PCD lá de São Paulo? Sim. A PCD Central, sim, que agora virou até faculdade, né? É? A PCD hoje é uma faculdade. Faculdade até para poder ministrar os cursos de pós-graduação dela. Você tem centros de pesquisa com microscopia muito bons em São Paulo, em Campinas, e tem um também que é muito importante, que é muito famoso, lá na Bahia, com o Ângelo Freire, Henrique. Sim, o Ângelo Freire tem muitos vídeos dele. Ele é de Salvador. Hoje é o que mais trabalha com microscopia, ele, né? Isso, são cursos bem caros, inclusive. Imagino. E ele tem vários microscópios na clínica lá, né? Sim. Se eu não me engano, são 12 consultórios, são 12 microscópios. Mas tudo bancado pela própria empresa, né? Que é caríssimo. Eu já não sei. Deve ser. Bom, só para a gente concluir, então, professor, pela sua experiência, o microscópio é bom? Eu queria, antes de eu responder pela minha experiência, pelo que vocês viram, pelo que eu falei, né? Quem de vocês aí queria dar uma opinião sobre o microscópio antes de eu falar a minha? Porque é importante ver como que é a reação de vocês estão aprendendo, pela necessidade, pelo quanto vocês gostariam de enxergar melhor, pela dificuldade que vocês enxergam. Se a dificuldade maior da endodontia de vocês é o não enxergar. Então, por aí eu já vou pensar aonde que vocês têm que treinar melhor, né? Se é habilidade, se é... Bom, é isso que eu quero saber, a opinião de vocês em si. Vocês acham que o microscópio iria fazer uma diferença grande para vocês no trabalho, no resultado de vocês hoje da endodontia? Queria que alguém desse opinião aí. Eu queria falar um pouquinho. Sim. Diante da minha realidade, a microscopia para mim hoje não é uma coisa viável. Igual eu falei anteriormente, eu comprei aquela lupa mais simples. Eu tenho uma dificuldade de visualizar, mas eu acho que ela já me ajuda muito. Eu tinha uma outra dificuldade também, que é me posicionar na cadeira, mas eu acredito também que estou melhorando nesse sentido, porque eu estou conseguindo visualizar melhor, porque eu ainda tenho uma dificuldade com visão indireta. Eu gosto de ver para crer, mas eu acredito que me policiando, corrigindo algumas coisas, eu melhorei bastante. Então, eu acredito que, igual eu falei, eu investi numa lupa mais simples para me adaptar, até mesmo porque eu uso óculos, e com o Face Shield, com algumas coisas que a gente vai ter que agora de IPI para a gente adicionar, fica mais complicado para enxergar. Então, para mim, essa lupa mais básica ajuda. Então, eu acredito que a minha posição é essa. Microscopia não é minha realidade. Eu acho que nem futuramente eu pensaria nisso. Muito válido para quem quer seguir carreira acadêmica, colocar artigo, até mesmo para fazer postagens. Mas, eu acho muito válido. Fabi, eu queria uma opinião de vocês, assim, independente do custo. Vamos imaginar... Independente do custo. Eu acho que é isso que eu quero saber. Eu não quero que não vou comprar porque é muito caro. Não, independente do custo também. Que o microscópio fosse uma coisa barata, acessível para todo mundo. Não, independente do custo, meu posicionamento é o mesmo. Tá. Isso que eu quero que vocês falem. Meu posicionamento é o mesmo. A única coisa que eu gostaria, que eu não sei se é a opinião de todos, eu ainda não tive contato e não aprendi a usar o raio-x digital. Eu sei que não é o tema da aula, não é nada assim. Então, eu gostaria que me explicasse ou me mostrasse, porque eu não sei. Eu acho que tem muitos colegas que falam para mim, eu fico meio perdida. Fabi, Oi. A gente deve, porque por causa dessa pandemia, não está podendo fazer essas viagens. Mas o pessoal lá sempre vem, todas as turmas. Eu acho que, se eu não me engano, só uma ou duas que não teve. Porque era das mais antigas. Mas sempre eles vêm aqui. O pessoal da Diox
trazem para a gente, faz demonstração. Fica um modo todinho com a gente aí. Eu não sei se... Ela já marcou 2 vezes. Oi, Anderson. Fabiana, dentro da tua pergunta. Oi. O raio-x digital, ele tem 2 modelos, 2 formas. Eu mostrei isso em slide para vocês, mas isso não importa. Na verdade, é um sensor que você vai usar no lugar do seu filme, da sua película radiográfica. Em vez de você jogar a radiação em um filme, você vai jogar num sensor. Tem 2 tipos de sensores. O sensor propriamente dito, que é um cubinho, tem 2 tamanhos, parece com um filme, só que ele é mais grosso, mais duro, e você joga a radiação do seu raio-x convencional nele. E aí ele pega a imagem, ele é ligado por um fio a um computador e joga a imagem no computador. Outra forma é você ter um scanner em que você vai usar uma película de fósforo, que são películas muito parecidas com as películas radiográficas que vocês usam também. Você vai jogar a radiação nessa película, como se ela fosse o filme, vai colocar essa película dentro do scanner e o scanner vai ler a imagem e jogar para o computador. Muito bem. Tanto o sensor quanto as películas com scanner são materiais muito caros, mas que a essência deles não vai mudar o teu trabalho. A diferença é que você vai ter a imagem no computador. Muito bem. O raio-x portátil, ele não tem uma obrigação de ser ligado ao raio-x digital. O raio-x portátil é um raio-x que você segura na mão, só isso. É igual, em termos de efeito, ao raio-x que está lá no consultório, só que em vez de você tê-lo preso na sua parede, preso num tripé ou numa rodinha, não importa, você vai segurá-lo na mão e fazer a tomada radiográfica. Essa é a principal diferença do raio-x portátil para o raio-x convencional. A vantagem do raio-x portátil é que você pode levar, sei lá, na casa do paciente, no hospital, na aldeia dos índios, onde você quiser. Mas ele vai funcionar basicamente, o resultado dele é igual ao do aparelho que você usa na sua clínica. E a radiografia digital, em vez de você ter o filme, você revelou, você vai ter a imagem no seu computador. Como o senhor Henrique falou, nós costumávamos sempre trazer a representante nos nossos cursos. Mas com calhou da pandemia, impedir essas viagens e essa ida dela a Araguaína, tá? Mas, em síntese, o que é uma coisa ou outra, é isso que eu te falei agora, tá bom? Muita gente, Fabi, tem medo, porque o raio-x portátil, por causa da contaminação, da radiação, né? Mas ele tem uma barreira que protege, sabe? Por isso tem que saber usar, não é usar de qualquer jeito, não. Você tem que ficar por trás, ao contrário do raio-x, né? Ali por trás está protegido. Não é, o raio-x normal, a maior radiação é a que vem para trás, né? Então, nesse não, você tem que ficar por trás, ele tem um disco, tá? Que protege da radiação. E você fica dentro daquele ângulo ali, você fica protegido. Porque a primeira pergunta é essa, mas se eu vou ficar com o raio-x na mão, vou ficar tomando radiografia, né? Não, ele tem uma proteção sim, tá? Mas é importante, eu acho legal pra caramba o raio-x. É um investimento que eu também teria vontade de fazer. Economiza, eles fazem umas contas lá, todo mundo faz para vender, né? Que se você usar o raio-x digital, você economiza o revelador, fixador e o tempo, né, de revelação. E que isso, praticamente, se não for uma clínica grande, dá a prestação que eles dividem lá em 10 vezes, 20 vezes, sei lá quanto que é que eles fazem lá, que é o que você gastaria por mês de revelador e fixador dentro da conta deles lá. Talvez um pouco menos, né? Mas que já compensava, que é um investimento que vai ficar para você depois. Tá? Mas eu quero ver mais opinião de alguém aí que se o microscópio fosse uma coisa mais barata, se era uma coisa que você faria investimento. Quem mais poderia dar opinião? Porque o meu papel aqui não é convencer vocês a comprar o microscópio, não, e nem utilizar. É mostrar a importância dele, independente se você vai usar ou não, tá? É isso que eu quero saber de vocês agora. Mais alguém quer falar ou não tem mais ninguém aí? Eu queria falar uma colocação, professor Henrique, se me dá licença. Sim, sim.
Eu queria falar um negócio, posso? Sim, claro. Gente, é o seguinte, cada vez mais nós vemos que a endodontia é uma especialidade que exige que você trabalhe em vários consultórios. Então, o que acontece? Você pode colocar um microscópio no bolso ou na mala do seu carro e levar para outros consultórios, para outras cidades? Não pode. Mas a lupa você pode. Então, eu acho que a lupa é uma coisa que deve ser sempre muito considerada em termos de magnificação, de melhora da qualidade da imagem. Eu acho a lupa muito mais importante do que o microscópio. Óbvio, o microscópio vai te dar um aumento maior? Vai. Mas a lupa vai te dar praticidade, vai te dar mobilidade com ela. Então, você vai poder usá-la não só no seu consultório, mas em vários consultórios, que você faça endodontia, por exemplo. Tá? Bom, a minha última colocação era, professor Henrique. Muito obrigado. Eu acho que a única vantagem do microscópio em relação à lupa é das imagens, né, que você pode produzir. Por isso que eu diria assim, o microscópio, lá para o nosso curso de especialização, seria importantíssimo. Tá? Muito, inclusive, se eu pudesse, se fosse mais leve, fácil de carregar, eu carregaria o microscópio para os cursos que a gente dá, tranquilo, tá? Porque é muito pesado aquela base toda. Eu até estou querendo, tem umas ideias na minha cabeça aqui, tentar fazer que ele funcionando a LED, eu não preciso daquela base da lâmpada lá fora. Então eu posso adaptar um apoio onde eu posso colocar ele numa bancada, por exemplo, e transformar ele num microscópio de mesa, tá? Que aí a gente pode levar, por exemplo, para Paraguaína, leva para Paraguaína. Vou lá no curso de pós-graduação em Grupi, levo o curso de pós-graduação. Por exemplo, a aula em Grupi do curso de pós-graduação vai todo mundo lá para o meu consultório, no dia que vai fazer a prática do microscópio. Então, fica inviável levar ele, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? A pergunta do senhor é se no caso, eu investiria no microscópio. Eu também não investiria, não, sabe, professor? Não sei se fosse esse caso de fazer uma aula ou então uma demonstração, sabe? Eu não acho, se fosse viável, barato, eu também não me investiria nesse caso, não. A lupa, eu até, às vezes, eu já tentei usar, eu tenho uma certa dificuldade também em questão de visualizar com ela, sabe? Tem que ter um treinamento no olho, né? Mas eu acho bacana mais para demonstração, que nem no caso do senhor, né? Vai ensinar, mostrar como é que Mas insiste com a lupa que não é tão Agora eu acho que no consultório, para mim, hoje, se fosse barato, eu não investiria também. Cortou, lupa... professor. Minha internet tá horrível, gente. Tá bom. A gente entende. Eu escuto, olha, tá tão ruim para mim esses 4 dias de aula. Gente, eu escuto vocês aí, pá, corta, eu perco o raciocínio, eu não entendo, eu só entendo o final. Tá péssimo para mim. Por isso que eu nem tô falando nada, porque toda vez que eu falo, eu dou uma bola fora. Não, mas tá gravando, depois a gente vai mandar para você. Fica melhor para ver. Mais alguém queria falar alguma coisa? Um parecer para a gente fechar? Então, a minha conclusão, gente, seria o seguinte. O microscópio, hoje em dia, nem como marketing ele é mais. Na época que foi lançado, que colocou no mercado, até teve alguns professores que brincavam, né? O cara falou, não, você tem que comprar. O cara foi fazendo propaganda, não, tem que comprar, olha só o marketing. Pessoal, eu tenho um microscópio operatório na clínica. Aí o cara brincou assim, olha, que na época era caríssimo. Ele falou, marketing por marketing, é preferível você contratar um carrão, um táxi móvel, botar o nome da clínica, e ele buscar o paciente, levar o paciente em casa, você vai fazer muito mais marketing que isso. Brincando, né? Se a ideia era marketing não aprendizado ou qualidade de trabalho, o cara está pensando se foi marketing, não era mesmo. Mas hoje em dia, por exemplo, o tomógrafo, para mim, é muito mais importante do que o microscópio. Tá certo que é um pouco mais caro ainda, mas se você tiver uma clínica grande e com vários profissionais para dividir, eu investiria hoje mais numa tomografia do que um microscópio. Vai te ajudar muito mais no diagnóstico do que o microscópio. E compraria, como diz a lupa, né?
para fazer esse investimento, esse trabalho mais qualificado. Tá? Realmente, o microscópio, na parte de fazer as imagens, fazer o vídeo, a lupa não dá isso para você. Mas, por outro lado, tem a máquina fotográfica. Né? Se você tiver uma boa lente, uma boa máquina, você consegue fazer fotos igual o microscópio faz. Aí já fica mais fácil ainda. Tá bom? Então, mas de todo jeito, é importante a gente mostrar isso para vocês, que tem esse outro lado também, dessa magnificação, para mostrar que você consegue enxergar, se você for um cirurgião, mostrar os pontos, as regiões, como fazer um preparo. Por exemplo, as paredes de um preparo daquela caixinha que você faz no ápice para colocar o MTA, a profundidade que ela tem que ter, mostrar exatamente o corte. Então isso aí, hoje em dia, olhando, gente, é muito mais fácil. Eu lembro quando eu fazia faculdade, olha que a minha faculdade na época era uma das melhores, a UFES, a Universidade Federal de Vitória, Espírito Santo, não tinha nem projetor de slide, era no máximo um retroprojetor que o professor usava lá aquelas transparências, colocava uns desenhos doidos, uns gráficos que ele fazia para mostrar. Raramente, lá uma vez ou outra, a gente tinha aula de slide, fotografia mesmo, ficava rodando aquele slide circular lá. Isso, quando tinha uma aula disso, era... Agora, imagina, hoje a odontologia é muito mais fácil para ensinar e fácil de aprender. Né? Então, tem que dar valor a isso. Então, a conclusão que eu teria é essa. Existe um treinamento, para você for usar se de vez em quando você apanha. Hoje, para mim sentar no microscópio hoje, fazer uma cirurgia hoje, eu tenho que até pegar o jeito de novo, é complicado. Cada movimento que você faz é para um lado, inverte completamente, é diferente. Tá? Então, não sei se seria uma coisa tão viável. Tá? Apesar de falar que o microscópio em pouco tempo vai baratear, vai ficar fácil para todo mundo adquirir, eu ainda acho que hoje 15 mil reais ainda é muito caro para o microscópio, ainda é um valor para a nossa realidade muito, muito grande, ainda não acho que seria viável. Tá bom? E aquele que observa melhor, trabalha melhor. Aquele que tem consciência melhor, trabalha melhor. Eu diria assim. Então, se você faz uma limpeza no dente, você sabe a possibilidade, por exemplo, a necessidade. Eu queria assim, que vocês perguntassem para vocês, não precisa responder aqui não. Responde só na sua consciência, né? De toda a endodontia que você faz. Se você no final não fizer uma descontaminação, a limpeza, utilizando seja ultrassom, seja a lentulo para vibrar o EDTA lá dentro, seja o conezinho lá de gutapeste que o professor ensinou, para remover essa lama dentinária, essa descontaminação final dos túbulos, dos canalitos. Se você não fizer isso, imagina você colocar um microscópio lá dentro, imagina você colocando um microscópio lá dentro, enxergando toda aquela sujidade das paredes, toda aquela impregnação de lama na entrada dos túbulos. Você ia dormir tranquilo? Então é isso que a gente tem que pensar. Será que eu consigo fazer isso sem microscópio? Sem ter que ficar me vigiando? Lógico. Então já tem trabalho dizendo que tantos minutos com EDTA, vibrando com ultrassom, tantos minutos, lavando com o soro fisiológico final. Se eu fizer essa sequência, eu vou ter um resultado satisfatório. Então eu preciso de microscópio para ver essa sujidade? Não. Então vale mais a pena a consciência, exercer o trabalho corretamente, fazer a sequência corretamente e ficar tranquilo na hora de obturar o dente. Eu acho que isso aí vale muito mais a pena. Então é essa consciência que a gente quer mostrar para vocês. Que o microscópio vai te mostrar uma realidade, mas que você não precisa dele exatamente para poder enxergar. Se você tiver consciência e conhecimento, você consegue ter resultados muito parecidos. Tá? Pelo menos do que você precisa. Tá? Considerando que essas imagens maravilhosas, você no seu dia a dia no consultório, você não precisa disso. Você precisaria, vamos supor, do microscópio, para saber se o canal está limpo, para saber se tem um quarto canal. Isso tudo a gente já mostrou, já provou para vocês que com a lima, dobrando a pontinha, com a lima 6, 8, 10, você consegue ter resultados bem próximos.
tomografia, utilizando todos esses outros argumentos. Você não precisa ter um tomógrafo. Você paga uma tomografia, R$100 e poucos, é muito mais barato que você ter um microscópio. E usando todos esses outros artifícios, a gente consegue ter um resultado satisfatório. Tá? Então, mesmo assim, o microscópio tem validade apenas para acadêmico, né? A vida acadêmica, para professores, quem quer mostrar um caso, para arquivos, tá? Esse ponto eu acho importantíssimo, tá bom? E quando você quer ver detalhe da perfeição que você faz, né? Aí o pinguim do papai. Você quer ver detalhe de tudo que você faz, aí você usa magnificação. Tá bom, pessoal? Queria agradecer àqueles que conseguiram chegar até o final. Não é uma aula maravilhosa de um assunto, mas é importante a gente saber e conhecer isso. Quem sabe um dia a gente vai poder trabalhar com isso, não é bom? Com certeza. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de falar No dia que eu crescer, eu quero ser que nem vocês aí, o professor Henrique e o professor Anderson. Aí sim. Você vai ser melhor que a gente, se Deus quiser, Tayane. Professor Henrique, ótima aula, viu? Oh, obrigado, professor. Tá? Gente, então, se não tem nenhuma pergunta mais, gostaríamos de agradecer a presença de vocês, os 3 dias que a gente trabalhou junto. E, na graça de Deus... 4 dias, Henrique. 4 dias, tá certo. 4 dias. 4 dias. Maratona. Então, se Deus te abençoar, próximo ano a gente vai estar junto de novo. Se Deus abençoar ainda com novidades boas sobre vacina, sobre alguma medicação, alguma cura dessa coisa que está terrível. Hoje eu perdi 2 conhecidos próximos meus aqui. Aliás, verdade, ontem, né? Ontem à noite que houve falecimento. E muito triste. Quando as coisas começam a chegar perto das pessoas que a gente gosta, que a gente conhece, é que a gente vê a ferocidade que é esse danado desse vírus. Tá? Então vamos aí ficar quietinhos em casa, evitar as aglomerações, até que saia um método melhor para livrar desse bicho. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Quem está aqui, que é da turma que vai fazer a próxima defesa de TCC, já foi mandado um e-mail para vocês com as novas datas, tá? Se alguém não viu, por favor, olhe no e-mail que já foi mandado, tá bom? Muito bem. Professor Henrique, muito obrigado. Marilana, muito obrigado, professora. Obrigada a vocês. Meus amigos, muito bom estar aqui com vocês. A gente, graças a Deus, conseguiu fazer um ótimo trabalho com vocês. E, como disse o professor Henrique, se Deus quiser, no final de abril, nós estaremos juntos em Araguaína, outra vez. Tá bom? Amém, professor. Ok. Um ótimo final de semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Tudo de bom, meninos. Amém. Um abraço. Você também. Para todos nós. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Professor Henrique, ótima aula, viu? Obrigado, professor.